Boa noite. Hoje nós faremos o 8º encontro. Nós estamos na 3ª semana da Páscoa, lá no volume 4, página 106. O título do nosso encontro de hoje é Porque somos amigos de Jesus, repartimos o pão. Já passou a Páscoa, estamos na 3ª semana após a ressurreição de Cristo. E o texto de hoje nos fala: protege-me, ó Deus, tu és meu abrigo. Aqui no desenho central do nosso encontro é a cruz, agora nesse momento sem Jesus pendurado nela, com flores. O que essas flores representam? Vida, né? Pessoas com as mãos erguidas, representando o quê? Alegria. A palavra importante de hoje é repartir. O que temos que é difícil de repartir? Hein? Pensa aí com vocês aí em casa, o que vocês têm que é difícil de repartir. Repartir comida que a gente tem sobrando é fácil, né? Repartir o que é fácil, o que é difícil. Às vezes a gente tem dificuldade de repartir aquilo que não está sobrando, aquilo que temos e temos que dividir, mas que não está sobrando. Pensa aí em casa o que tem dificuldade de repartir. Como nossa fé na ressurreição de Jesus faz a diferença em nossa vida e comunidade. Essa nossa crença de que Jesus ressuscitou faz a diferença na vida de vocês e na comunidade? Essa nossa fé, ela traz o quê? Para mim, ela traz esperança. E para você? Alimentamos a fé com a escuta da palavra e o partir do pão juntos. Iniciemos então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A oração inicial de hoje é o Salmo 16. Tu me ensinas o caminho para a vida. Protege-me, ó Deus, tu és meu abrigo. Só tu és meu Senhor. Tu me ensinas o caminho da vida. Tu és, ó Senhor, da minha herança, e a minha vida está em tuas mãos. Tu me ensinas o caminho para a vida. Bendito sejas tu, meu amigo e conselheiro. E toda noite vens corrigir meu coração. Tu me ensinas o caminho para a vida. Tenho sempre o Senhor à minha frente. Com Ele, os meus passos estarão seguros. Tu me ensinas o caminho para a vida. Tu me ensinas o caminho para a vida, tua presença é motivo da minha alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mensagem de Deus. Entendendo a Bíblia. Você sabia? Como os discípulos de Emaús representam as comunidades cristãs? Os discípulos de Emaús estavam vivendo em um momento de desânimo e dor pela perda do seu amigo. Jesus se faz presença no meio deles e recuperam aos poucos a esperança. Lucas escreve para as comunidades que se sentem desorientadas e não conseguem experimentar a vida nova que vem do ressuscitado. Jesus caminha no meio das comunidades, mas estas não são capazes de reconhecê-lo. Jesus permanece com eles pelo convite amoroso feito por parte dos discípulos. Ele aceita e, de hóspede nessa comunidade, se faz o dono da casa, pois toma o pão nas mãos, abençoa-o, parte-o e dá a eles. O testemunho destes discípulos é o testemunho das comunidades que sairão para anunciar a Jesus ao mundo inteiro. Leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se havia passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si,
o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: De que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu, acaso, o único forasteiro de Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: Que foi? Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além disso tudo, hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram até o sepulcro antes do nascer do sol. E não tendo achado o corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele não viram. Jesus disse-lhes: Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como que se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou com eles então. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas neste momento ele desapareceu. Diziam então um para o outro: Não se abrasava o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Aí acharam reunido os 11 e os que com ele estavam. Todos diziam: O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Através da leitura do Evangelho de Lucas, nós podemos observar algumas coisas. Jesus se pôs a caminhar com os 2 de seus discípulos. Como Jesus explica as Escrituras, sua morte e ressurreição? Nesse momento que ele estava caminhando com esses discípulos, já havia acontecido a morte e ressurreição. Eles estavam tristes pela conversa que eles estavam tendo, que Jesus tinha desaparecido. Eles estavam se achando perdidos. E Jesus, caminhando com eles, começou a explicar a sua morte através de como que isso foi anunciado pelos profetas. Lembra? Volta lá um pouco no texto e percebe, ele foi contando desde os profetas até a hora que ele foi crucificado. O que fizeram os discípulos após Jesus ter partilhado o pão com eles? Esses 2 discípulos não estavam reconhecendo Jesus, como ali mesmo diz, parece que eles estavam com os olhos vendados, que é o que acontece com a gente hoje em dia. Nós caminhamos com Jesus muitas vezes e não o observamos, não o enxergamos, mas ele está ali com a gente. No momento que ele partilha o pão e ele faz aquilo que ele fez na última ceia, aí sim os discípulos o reconhecem. Não é isso que eles falam? Quando eles reconhecem, ele desaparece. E daí eles voltam para Jerusalém para contar que estiveram no caminho de Emaús com Jesus. Essa passagem de Emaús, a gente traz ela para hoje. Para quantas vezes a gente faz um caminho longo, passa por uma dificuldade e acredita que está sozinho? Nós nunca estamos sozinhos. Às vezes nós é que não queremos enxergar Deus ao nosso redor, Jesus, o amor, o caminho de Cristo.
A palavra dialoga conosco. Nos versículos 25 a 27, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura. Nestes versículos, Jesus ensina que para reconhecê-lo no nosso dia a dia, é preciso ler e entender a Bíblia. Jesus se faz presença no caminho da vida das pessoas, nas dificuldades e nas suas alegrias. As primeiras comunidades foram descobrir o sentido da vida de Jesus graças à leitura da Bíblia e interpretaram os textos do Antigo Testamento, a partir dos fatos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por isso, a vida de Jesus, seus gestos e sinais são o critério para ler, interpretar e entender a mensagem sagrada da Escritura. Nos versículos 28 a 31, fala do momento que ele se senta à mesa com os dois. Os discípulos expressam um gesto de acolhida com aquele peregrino, até então desconhecido. Para a surpresa deles, o gesto da última ceia se repete. Então, estão sentados ao redor de uma mesa, quando o pão é abençoado e repartido. Jesus é reconhecido neste gesto simples de refeição comum. É o milagre da partilha que torna possível reconhecer a presença de Deus nas pessoas que mais necessitam. Seguir Jesus Cristo é imitar seu gesto de repartir o pão, o abraço e o perdão, para que o mundo reconheça a nossa fé. Nos versículos 32 a 35. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. A Escritura explicada por Jesus e o pão repartido na mesa mudaram o jeito de ser daqueles dois discípulos. Com o coração aquecido por conta de estarem diante de Jesus e dos discípulos, retornaram para Jerusalém, lugar que lembrava o perigo da morte, mas agora seria lugar de unir forças e anunciar a novidade da ressurreição de Jesus. A fé se fortalece na vivência como irmãos em comunidade. Esses 3 jogos de versículos explicam bem o que acontece dentro de uma missa, uma celebração eucarística. Acontece a partilha da palavra, ali onde fala das passagens da Escritura. Na Eucaristia acontece a partilha do pão e depois acontece o anúncio de Jesus e a vivência em comunidade. Todo esse caminho de Emaús exemplifica o que deve acontecer dentro de uma celebração. Partilha da palavra, onde a gente escuta a palavra de Deus, partilha do pão na mesa eucarística e vivência em comunidade. Legal, né? A palavra de Deus nos compromete. Tu me ensinas o caminho da vida, contigo felicidade sem fim. Qual o compromisso que a palavra de Deus nos motiva a assumir? Na alegria pascal, queremos assumir práticas que ajudem a mudar a vida das pessoas. Faremos isso com o auxílio das obras de misericórdia. Continuemos com as obras de misericórdia, então, né? Primeira obra de misericórdia espiritual: ensinar os ignorantes. Pessoas ignorantes são aquelas que não sabem algumas coisas. É isso que significa a palavra ignorante, que ignora algum fato. Vamos lá. Vivendo a Páscoa com o testemunho do Papa Francisco. O Papa Francisco nos ajuda a entender melhor o que são obras da misericórdia espirituais. Vamos iniciar pela primeira delas. As obras de misericórdia espirituais podem ser vividas em nossa vida cotidiana. Sobretudo, ensinar os ignorantes. Pensemos, por exemplo, nas crianças que ainda são analfabetas, carentes de instrução. Esta é uma condição de grande injustiça que lesa a própria dignidade da pessoa. Sem instrução, as pessoas se tornam fácil alvo de exploração de várias formas de marginalização social. Por isso, assim como Jesus precisou recordar as Escrituras e ajudar os discípulos a entender os fatos de sua vida, morte e ressurreição, nós também podemos partilhar nossos conhecimentos e nossas habilidades. Ajudando as pessoas, podemos dizer que sabemos tudo? Não. Somos convidados a olhar com carinho para os que têm dificuldade de aprender, com atitude de amor, ajudá-los com paciência, né? Uma virtude.
Então, durante a semana, o nosso compromisso será o quê? O meu já está sendo de ensinar aos meus filhos as matérias que eles não estão podendo frequentar a escola. Então, eu estou, durante a semana, tendo as aulas online e a gente faz as tarefas juntos. Quando eles têm dificuldade, eu os ajudo. E você? Tem um colega para ajudar, um irmão mais novo, ou até mesmo o pai e a mãe que tem ignorância de algum assunto, vocês podem ajudar. A fé questiona e ilumina. Jesus chegou ao coração de seus amigos, perguntando por que eles estavam tristes. Com que palavras podemos ajudar uma pessoa triste? Essa semana eu escutei uma frase legal para perguntar para uma pessoa triste: você quer conversar sobre isso? E a pessoa pode se abrir, ou não, mas a gente está ali oferecendo o nosso ouvido. Com o gesto de repartir o pão, Jesus ficou conosco para sempre. O que podemos repartir de cada um de nós para marcar a presença na vida de alguém? Como que você pode deixar um sinal na vida de alguém para o resto da vida? Tem alguma ideia? Escolher uma frase do Evangelho do encontro de hoje, lê-la em família, que é a pequena comunidade. Então, se você está fazendo esse encontro sozinho, escolhe uma frase ali do Evangelho, do encontro de hoje, e conversa com a sua família sobre essa passagem. Lembrando, Jesus caminha lado a lado com os discípulos de Emaús. Ele os ensina de várias maneiras, caminhando junto, dialogando, conversando sobre a palavra, partilhando o pão. Jesus mostrou que é possível aprender uns com os outros. Para que sintamos sempre o arder no coração, escutando as palavras de Jesus ressuscitado, dirijamos a Deus os nossos pedidos. Nesse momento que nós estamos ainda, algumas pessoas estão em reclusão, estão em isolamento, em distanciamento social, vamos focar também nessas pessoas que estão sozinhas no hospital, que estão sem receber visitas. Vamos lá. Pelas pessoas que se sentem sozinhas, sem amigos, abandonadas, para que possamos ser uma presença amiga, pedimos: fica conosco, Senhor. Por todas as pessoas que estudam e ensinam a palavra de Deus, para que através dela possam anunciar Jesus ressuscitado com convicção e testemunho, pedimos. O que mais que nós podemos pedir? Pela saúde das pessoas, pela inteligência emocional nesse momento de dificuldade, pelas pessoas que estão desempregadas, pelas pessoas que estão sozinhas. Faça sua prece espontânea. Agora a bênção final. Os catequizandos reclinam a cabeça para a bênção. Deus Pai de amor, que nos dás teu Filho Jesus por meio da palavra e da Eucaristia, dá-nos força para sermos exemplo de partilha e de generosidade. Abençoa estes catequizandos para que continuem perseverantes no encontro do teu Filho na celebração eucarística. Amém. Continuemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.